Bom dia, irmãos. Vamos para mais uma aula aí da nossa escola dominical. Continuamos estudando o panorama do Antigo Testamento. Conheça o Antigo Testamento de Gênesis a Apocalipse. Me desculpe, de Gênesis a Cantares. Nós vamos chegar até o final, mas vai demorar um pouco, né? Nós estamos no livro de Reis. Nossa lição número 9, livro de Reis. E nós vamos dar continuidade ao que iniciamos semana passada. Ficou faltando um pouco menos da metade, né? Vou passar rapidamente tudo que nós já vimos. Então, aí as bases da lição, né? Nossos objetivos com a lição. Introdução, a gente destacou um personagem especial que foi o rei Salomão. Talvez o rei mais deixou uma marca mais forte na história, graças aos seus feitos, ao sucesso do seu reinado. E também ao tempo longo que ele reinou. Então, Salomão, filho de Davi. Aí um verso tratando sobre a sabedoria de Salomão, o alcance do conhecimento dele. Ele era um bom representante daqueles sábios da antiguidade que procuravam ter um conhecimento do máximo que ele pudesse, né? Ele gostava de percorrer todas as ciências do seu tempo e não de modo superficial, né? Eles conheciam realmente bastante bem de tudo aquilo que se aplicavam a estudar, a conhecer. Vimos que o Salomão teve problemas com o pecado, né? O livro pergunta para nós quais são os nossos problemas, nossas fraquezas, desafios, enfim. Então, ali um versículo falando um pouco mais sobre ele, sobre a sua queda, né, por causa dos seus diversos casamentos, né? Ele teve várias esposas, que era uma prática comum da época, mas não era algo aceito e muito menos recomendado pela lei de Deus. Então aqui aparece já um ponto de mistura, né, de desvio, né? Alguém que é um seguidor do Senhor, é um crente no Deus verdadeiro, mas esquecendo o seu conselho, né, a sua direção para a própria vida, e aí caindo em tragédia, em desespero, em fracasso, né, saindo do sucesso e rumando ao fracasso. Visão panorâmica do livro, também vimos, vamos passar rapidamente, um historiador que escreveu o período desse aí, 970 até 560, então um espaço aí de 400 anos, né? 410 anos, coberto pelos livros de Reis, primeiro e segundo Reis. Então ele está descrevendo a história política do reino dividido, né? Nós temos no primeiro livro uma unidade, né? O reino de Israel unido, e no segundo livro o reino de Israel dividido, né? Ali dentro do primeiro livro isso aí já acontece. Então, dois versos aí para destacar, nós não vamos ler por causa do tempo, mas o primeiro, né, onde o povo era julgado num local central, e depois a divisão, né? Também vimos isso tudo, né, uma visão panorâmica do livro, né? Você tem o reino de Salomão, né, sua grandeza, sua riqueza, depois o reino dividido, aí vem estabilidade, divisão, guerras, o reino sobrevivente, o reino do sul, né, que a gente viu lá no final. Vamos entrar mais hoje, talvez um pouco mais no final, o reino do norte, o reino que se distanciou de Deus, ele fracassou a tal ponto que ele deixou de existir, né? Então ele caiu, foi destruído e passou a existir no final apenas o reino do sul, que ficou na dinastia de Davi, né? Manteve os descendentes de Davi no trono.
Então isso aqui vale a pena a gente relembrar melhor, né? Reis em uma sentença. Deus preservou o seu povo, disciplinando-o com exílio. Quando o castigo vinha, era uma invasão de povos vizinhos, né? Uma guerra, uma invasão, eles perdiam, então eles eram levados cativos para outro local. Isso é do lado do povo, mas Deus manteve-se fiel às alianças que tinha feito com Abraão e Davi. Então, mesmo que eles caíam a tal ponto, Deus mantinha ali suas promessas válidas. E do lado humano ali, sempre Deus fazia com que restasse na sua soberania um remanescente fiel. Então, ficava alguns fiéis ali aguardando, confiando, esperando as promessas de Deus. Então, o ano onde acontece a divisão é mais ou menos ali, né, 935. Então, você tem o ano 1000, que é o ano de Davi, 1000 a.C. Então, ali antes do ano 900, né, naqueles 100 anos ali, do ano 1000 até o ano 900, você tem a vinda de Salomão também. Então, o sucesso de Israel, né, como um reino unido, está todo nesse período. Depois começam a vir os reino dividido, reino unido, e agora o reino dividido, uma parte do norte e uma parte do sul. Vemos ali a instabilidade no reino do norte, tendo 9 dinastias, né? Durou menos tempo do que o reino do sul e teve mais troca de reis, né? Então isso era devido a muita instabilidade e gerava mais instabilidade ainda essas trocas contínuas de rei, de direção, né? Então trocava o rei, trocava toda a corte e também do lado espiritual sempre eles ficavam cada vez mais fracos espiritualmente e isso levava ao seu fracasso em todos os sentidos, né? Então nós temos o papel dos profetas, que é muito importante no livro, apesar do livro chamar-se Livro de Reis, também poderia chamar Livro dos Reis e dos Profetas, porque os profetas são aqueles homens que ficavam ali paralelo aos reis. Então a história deles, dos profetas, são contadas também no livro, né? E muitas vezes eles estão em atrito com os reis. Então eles estão ali denunciando os erros dos reis, né? Então, apesar de eles serem súditos daquele rei, eles eram pessoas comprometidas com Deus, com a sua palavra, e eles agiam em fidelidade a isso, né? Quando o rei se desviava, começava a agir contra o Senhor, então eles ficavam ao lado de Deus e denunciavam os erros do seu rei. O problema da idolatria também colocado. Então a idolatria entrou já na vida de Salomão. A idolatria não foi um problema em ambos os reinos, né? Tanto do sul, que era mais fiel, quanto do norte, que era infiel. Vimos semana passada alguns reis de Judá, para passar rapidamente, porque a gente já viu tudo isso, né? Então o rei Asa foi um rei justo. Também tivemos o rei Jeosafá. A sentença que o livro de Reis usa para comparar se um rei é bom ou ruim é dizer que ele seguiu os caminhos de Davi, seu pai. Então, o parâmetro ali era de Davi. E ali já está deixando claro, então, que não era uma questão de perfeição, era uma questão de que, mesmo ao cair, aquele rei ele retornava, ele se arrependia e ele buscava fazer o que era certo diante do Senhor. Então, o rei Joás, isso no caso dos reis que tinham agido corretamente. No caso dos reis que agiam levando o povo para longe de Deus, né, afastando-se eles próprios e depois levando a nação para longe de Deus também,
o livro de Reis fala que eles agiram de acordo com Jeroboão, o rei, a introduzir a divisão. Né? Rei Ezequias, rei Josias, e então nós chegamos no último rei ali, destacado, né? Então esse verso foi onde nós paramos semana passada. Então aqui é a nossa breve introdução, lembrando o que a gente viu na semana passada. Então isso aí é uma descrição da reforma feita nos tempos de Josias. Então, muitas vezes isso acontecia, às vezes o rei assumia o reino e a situação estava bem depreciada, né? Bem degenerada espiritualmente, politicamente também. Então o rei ele ia ali procurando colocar as coisas em ordem, e o livro dá um destaque para o elemento espiritual. Então ele punha as coisas no ponto de vista de Deus em ordem, e os demais aspectos do reino de igual forma eram levados ao conselho de Deus, e assim eles desfrutavam de paz, de prosperidade, de ordem, né, durante o seu tempo, desde que eles confiassem, né, entendessem o seu papel ali de servos de Deus e fizessem o que Deus esperava deles, né, da nação. Nós falamos pouco sobre os reis de Israel, certo? Então, nessa aula hoje, finalizando a aula do livro de Reis, nós vamos dar um pouco mais de atenção para eles. Então, quanto aos reis de Israel, o que nós temos? 1 Reis, capítulo 21, versículo 15. Sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então, 1 Reis 12, versículo 20. Então, nós temos aí, aqui em cima, nesse verso, uma descrição do livro da ação do Jeroboão, que eu falei para vocês, né? Então aqui é quando o Jeroboão surge na história. Então aqui que vai acontecer a divisão. Ele foi contemporâneo de Salomão, certo? Então já tinha um certo ambiente revolucionário ali no tempo de Salomão. Né? Jeroboão ele era um concorrente político de Salomão. No entanto, o reinado de Salomão era muito forte. E Jeroboão ele acaba saindo de Israel, ele vai se exilar no Egito, e ele vai ficar ali até Salomão morrer. Quando Salomão morre, ele volta para Israel, né, e começa a alimentar de novo esse sentimento revolucionário, né, de divisão ali, de querer arrancar a dinastia de Davi do trono. Então veja aí que o livro de Reis também é um livro bastante político, né? Então tem muitas tramas políticas ali, né? Eles arquitetam muita coisa, e isso bem poderia ser trazido para os nossos dias como uma coisa bastante atual, né? Então tá aí, Jeroboão é aquele que eu falei para vocês que quando os reis são maus, então o livro de Reis vai vincular eles a Jeroboão. Então Jeroboão passou a ser a primeira dinastia do reino dividido do norte. Então ele que pega as 10 tribos vão rejeitar a liderança do filho de Salomão, Roboão, e vão passar a seguir a Jeroboão. Na hora que eles fazem isso, eles também abandonam a Deus, e Jeroboão ele se dedica a criar um culto concorrente no norte. Né? A primeira medida dele é detectar que aquele povo, apesar de haver seguido ele como rei, aquele povo ainda tinha a memória de Deus, né? E as promessas de Deus eram em relação a Davi e não a ele. Então era em relação a Davi e sua dinastia. O que ele faz? Ele estipula um culto pagão idólatra no Reino do Norte.
E ele vai buscar lá no passado de Israel a base para esse culto. Ele coloca 2 bezerros para serem adorados e ele repete aquela frase que nós vimos ainda lá em Êxodo. Eis os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então ele ressuscita aquele sentimento de rebeldia em relação a Deus, né? E como se ele dissesse, aquilo que nós não podemos fazer lá no passado, nossos antepassados não se libertaram, então era o sentimento de liberdade, eles achavam que eles estavam se libertando, né? Vamos fazer isso aqui agora. Ele coloca um bezerro no norte, outro no sul, né? Um em Dan e um outro ali nos limites de Efraim, justamente para prender o povo religiosamente ali, para o povo não sentir vontade de sair daquele espaço e adentrar no espaço de Judá para cultuar a Deus, como vinha fazendo até então. Um outro personagem, outro rei que merece destaque, né? A gente destacou alguns do Reino do Sul, né? Do Reino de Judá, e faltou um pouquinho falar sobre os personagens também importantes aí do Reino do Norte. Então, primeiro Jeroboão, esses aqui são terríveis, tá? Então é lamentável até que eles tenham existido, mas a gente fazer o quê, né? Precisa lembrar deles, porque eles são importantes nesse sentido. Então, o primeiro é Jeroboão, o segundo é Jezabel e Acabe. Então, Jezabel, ela não é israelita, ela é filha de uma nação vizinha. Não me recordo agora se era de Tiro ou de Sidom, mas era daquelas regiões mais ao norte, né, que eram povos pagãos, povos idólatras, e aí, por causa das alianças ali de casamento, o Reino do Norte fazia fronteira com aquelas regiões, e aí o pai de Acabe fez essa aliança e casou o filho dele com a Jezabel. Então ela era uma princesa de um reino, né, que era um reino idólatra. Ela talvez seja a personagem mais terrível, a personagem feminina mais terrível na Bíblia toda. Até lá em Apocalipse, o Senhor utilizou o nome dela para associar a práticas negativas, né, a falsas doutrinas, ao erro. Então, veja só como que isso ficou marcado, né? Então, Jezabel e Acabe. Aí o versículo 1 Reis, capítulo 21, verso 15. Sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. Então, selecionei esse versículo porque é um versículo onde aparecem os dois e talvez apareça o crime que eles cometeram de maior repugnância, né? Esse Nabote era um sujeito, um súdito de Acabe, e ele possuía ali uma propriedade, ali uma espécie de um pomar, né? Uma propriedade que era da família dele, né? E o Acabe manifestou interesse de comprar, foi lá, né? Tentou comprar essa chamada vinha, né, de uma plantação de uvas aí de Nabote. Nabote não tem desejo de vender. Aliás, isso aqui é uma propriedade da família, da minha família, né? E não tenho interesse não gostaria de vender, gostaria de manter isso para os meus filhos e para os meus netos, né? Aí Acabe se ressentiu daquilo. Jezabel vai perguntar, né, a esposa dele, por que você está cabisbaixo, né? E aí ele conta o episódio para ela e ela fica indignada com aquilo, né? Como é que esse sujeito, né? Quem ele pensa que ele é e não atendeu o desejo do rei? E aí ela faz uma trama para matar Nabote, né? E ela tem sucesso. Nabote realmente é morto. E aí ele vai e se aposta. Tudo errado, né? Ele vai e faz isso. Então, a utilização indevida do poder, né, para oprimir, para roubar o seu súdito mesmo, né, as pessoas ali. Isso a gente podia chamar hoje um cidadão, né, do seu próprio país ali, então roubado por um governante de uma forma assim criminosa, né, escandalosa como essa. Então esses aí isso aqui gerou uma indignação da parte de Deus e também dos profetas ali
quando souberam que isso aconteceu, Deus decretou a sentença de morte de ambos, né? De Jezabel e também de Acabe. E eles morreram, eles foram sentenciados, né, à tragédia por Deus em razão desse desvio que eles cometeram, né, desse pecado. Então deixe-me ver esses versos aqui. Se você quiser abrir sua Bíblia aí também. 1 Reis capítulo 14, verso 19. Primeiro Reis capítulo 14, versículo 19. Diz lá: quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então, esse livro aqui, ó, Crônicas dos Reis de Israel, era um outro livro, era uma fonte que o escritor do livro de Reis, primeiro e segundo, se utilizou. E outro também está no versículo 29, do próprio capítulo aqui, diz o seguinte: quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Então, em razão de haver dois reinos, né, tinha essas duas crônicas. Crônicas são histórias, né? Então, crônicas dos reis de Israel e crônicas dos reis de Judá. Esses livros aqui, que eram as fontes primárias, eles eram provavelmente diários, né? Então, eles eram registros diários da vida dos reis, o que havia acontecido, o que havia se passado. Então, era um tipo de um registro diário, como se fosse um noticiário, né, que a gente tem hoje em dia também, algo nesse sentido, né? Crônicas de Salomão também era uma outra fonte. Curiosidades, né? Um livro que enfatiza a fidelidade de Deus. Então, na história dos reis de Judá e de Israel, uma lição é enfatizada: não há sucesso na vida longe da palavra de Deus e de uma caminhada de fé com Ele. Então, nós temos essa ideia também expressa em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, a gente pode pensar um pouco naqueles desvios, né? E naquela degeneração que eles precisavam ficar sempre enfrentando e tentando se recuperar. Então, isso encontra a resposta aqui. Então, um esquecimento, um distrato em relação à fé trazia todo o mal. Né? Enquanto que olhar para Deus com essa forma, né? Buscando agradar a Deus através da fé que Ele mesmo coloca para nós, é o caminho. Então, o livro que destaca é o início do ministério dos profetas. Como eu disse a princípio, os profetas são elementos de muita importância aí no livro. Eles, na verdade, eles dividem o livro com os reis. Né? Então, nós temos os profetas. Então, segundo Reis 9, segundo Reis capítulo 2, versículo 9. Elias e Eliseu são os precursores, né, do movimento profético que culmina nos profetas escritores. Então, Elias e Eliseu, eles não são profetas escritores, eles são profetas ali de ação, de vida diária. Né? Eles não foram dedicados ao escrito, como foi Isaías, Ezequiel, né? Mas eles são profetas no sentido de semelhante a João Batista. Então, eles eram profetas colocados para ir lá e acusar o erro, né? Para denunciar o erro. E ambos são profetas do reino do norte. Né? Então, tem profetas importantes no Reino do Sul, sim, talvez não o principal é Isaías, né? Ele é desse tempo aqui, ele viveu e morreu nesse tempo. Só que a gente já percebe que Isaías é um profeta mais tranquilo, né? Ele é um profeta, né? Porque o Reino do Sul desfrutava de uma maior estabilidade, né? Ele manteve-se a fé em Deus com mais propriedade, com mais força, o Reino do Sul. Então,
não tem esses personagens, esses profetas mais combativos no sul, né? E no norte é ao contrário. No norte nós vamos ter esses profetas que eram mais assim de partir para a briga mesmo. Eles iam lá e eles acusavam o rei, muitas vezes até pessoalmente, cara a cara eles faziam isso. Então eles eram pessoas assim realmente que chamavam a atenção, pessoas admiráveis, né? Pessoas de fé e de coragem. Então eles se caracterizavam pela denúncia contra o povo, né? Então eles não era que eles só iam em cima do rei, não, eles iam em cima do povo também. E o anúncio do juízo de Deus. Então, Eliseu, ao suceder Elias, ele pede: me toque por herança uma porção dobrada do teu espírito. E era comum, eles eram assim. Começa com eles a chamada escola dos profetas. Então, Elias é o profeta principal ali e já tem um grupo de seguidores deles. Quem que era essa escola de profetas? Eram os pregadores, né, ali daquele período. Eles se reuniam, eles compartilhavam a vida. Era como se fosse um mosteiro ali da antiguidade, antes ainda do tempo da igreja. Eles levavam o estudo da palavra e a pregação muito a sério. E eles foram os elementos que mantinham uma relativa pureza ali, para que tudo não fosse por água abaixo tão rápido, né? É um livro que destaca o início do ministério dos profetas. Então, nós vamos falar sobre 3 milagres de Elias que Eliseu praticamente repete, como que comprovando desfrutar do mesmo espírito do mestre. Então havia uma preocupação, sempre que tinha uma substituição, né, um profeta morria e havia um segundo, então eles já tinham aquela expectativa negativa dos reis. Né? Sempre que um rei sucedia o outro, a tendência no Reino do Norte, né, em Israel, era uma depreciação, então uma degeneração, cada vez ia ficando pior. Né? Então eles olhavam quando ia acontecer a sucessão profética, eles já tinham essa preocupação em mente. Será que o profeta que Deus vai levantar na sequência, ele vai ser tão firme quanto foi o seu antecessor? Então essa era uma preocupação. E no caso entre Elias e Eliseu, o que aconteceu foi que Deus confirmou, né, que ele manteve, né, a mesma qualidade vista em Elias foi vista também e demonstrada e vivida em Eliseu. Né? E num sentido até mais, porque do lado político, a nação, a cada rei que passava, ia piorando. Né? Então, o Eliseu enfrentou uma situação até pior do que a situação enfrentada anteriormente por Elias, apesar de que Elias viveu no tempo de Jezabel e Acabe, né? Então, o que pode ser pior que isso? Mas piorava, né? Então, Jezabel e Acabe afundaram o reino, né? Tiveram por sucessor um rei melhor, né? Mas logo também a coisa voltou a cair. Então, nós temos aí ambos fizeram esse episódio aqui da multiplicação do azeite da viúva. Então, Elias fez, Eliseu também fez. Né? Aparece aqui as referências. 1 Reis 17:10, Elias, e 2 Reis 4:1-7, Eliseu. Ambos praticaram uma ressurreição, né? Que é um milagre talvez maior que se possa fazer, né? A ressurreição de um menino. Elias em 1 Reis 17 e Eliseu em 2 Reis 4. E ambos abriram o Jordão. Esse aqui foi interessante, esse aqui a gente pode olhar, tá? Foi justamente na sucessão de Elias para Eliseu. Então eles estavam caminhando, os profetas estavam seguindo eles, tinham uma expectativa de que naquele momento ia acontecer alguma coisa e Deus ia substituir Elias por Eliseu. Eles não sabiam o que ia acontecer ao certo, né? Se Elias ia morrer. Elias estava... ele não estava doente, não tinha nada de errado com ele, mas estava essa expectativa aí. Né? Então aparece aqui essa situação bem, bem curiosa, né? E Eliseu está preocupado, né? Se realmente Deus vai confirmar ele como profeta, como sucessor de
de Elias, né, que era seu professor até então, né, seu tutor. E aí eles atravessam o Jordão, e a gente vai ler essa passagem aqui em 2 Reis, capítulo 2, versículo 8. Então Elias tomou a sua capa, a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos a seco. Então Elias e Eliseu atravessaram o rio Jordão, e os discípulos dos profetas ficaram do outro lado, né? Interessante. Versículo 9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu em um redemoinho. Olha que interessante, né? Elias não morreu, o Senhor arrebatou ele. Então, uma passagem de muito destaque, né? Uma coisa muito incomum, a experiência de Elias. E aí o que acontece? Olha a reação de Eliseu, né? O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então isso aqui era uma coisa, quando acontecia uma coisa muito admirável, né? Para o bem ou para o mal, nesse caso aqui foi para o bem, né? Então eles tinham essas manifestações aí, né? Então você viu que ele exclamou uma frase aí, né? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O que quer dizer isso aí? Isso é uma expressão de admiração, né? De espanto pelo que havia acontecido. E acabou que ele cumprindo aquilo que Elias havia acabado de estipular, né? Se você me ver quando eu for tomado, então Elias já tinha uma percepção do que ia acontecer, e aí ele coloca isso para Elias. E Elias colocou para Eliseu, né? E isso fez com que Eliseu não descolasse os olhos mais de Elias, e em razão disso ele conseguiu testemunhar. Como que a gente soube que isso aí aconteceu? Porque Elias deu essa pista para Eliseu, e Eliseu colou nele, né? E ele não perdeu esse grande acontecimento. Aí ele trouxe isso, né? Explicou o que havia acontecido, e isso está registrado na Escritura. E é o que ele faz depois, né? Também levantou a capa de Elias, que dele caíra. Então, na hora que Elias subiu, a capa dele se desprendeu, ou ele soltou, né, de propósito, e deixou que a capa ficasse para Eliseu. Isso aí servindo até como um sinal de que, olha, Eliseu é o sucessor da liderança profética dos profetas, da pregação de Deus aqui em Israel, né? Então ele tomou a capa de Elias, né, levantou-se e parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Versículo 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao seu encontro e se prostraram diante dele em terra. E aí segue-se então. Elias vai contar o que aconteceu, né? E muito interessante então essa passagem aí, né? Interessante que logo na sequência ele já testa para ver, né? Como se ele dissesse assim: vamos ver se Deus colocou em mim o dom que ele havia dado para Elias também. Então, de cara ali, essa abertura do rio, né? Tanto por Elias quando eles vão, quanto por Eliseu quando ele volta sozinho, já é um sinal bastante claro de que Deus continuava com eles ali. Então, mesmo eles estando vivendo num reino degenerado, né? Numa situação política tão ruim, né? Moral, social ali do reino, terrível, né?
eles mantiveram a fidelidade em Deus, e Deus estava cuidando daquele pequeno grupo de profetas ali. E de outros, né, que seguiam o Senhor. Algumas doutrinas do livro, né, já vamos caminhando aqui para o final. Então, a história deuteronomista, assim chamada, a história deuteronomista, nós vamos ver o que é isso. Então, história deuteronomista, você pode olhar aí no seu livro, né, o que é a história deuteronomista, né? É uma referência ao livro de Deuteronômio, mas com um sentido que talvez a gente desconheça, né? Um sentido assim diferente daquele sentido do livro, né? O livro de Deuteronômio traz uma repetição, né? E uma expectativa boa, porque eles estão entrando na Terra Prometida. Mas e aqui, né? O que ele está dizendo com essa história? Então, uma filosofia da história baseada em justiça retributiva de Deus e não na visão pessimista. Então, essa história deuteronomista é um ponto de vista pessimista, né, do passado encontrado em Reis e em diversas outras narrativas do Antigo Testamento, incluindo o Pentateuco, a chamada história deuteronomista. Então, é uma perspectiva assim de que o passado foi ruim, aconteceram muitas tragédias, né, as tragédias superavam a glória de Deus, né, superavam as coisas boas. Então é uma visão tanto distorcida, né? O livro de Reis ele deve ser lido não com essa visão aqui. Tal leitura do Antigo Testamento, né, continua aqui a leitura do livro, né, tal leitura do Antigo Testamento não condiz, entretanto, com uma ação misericordiosa e soberana de Deus na história, na qual predomina a graça desde o princípio. Então, essa história deuteronomista aqui, esse ponto de vista deve ser abandonado por nós, né? Nós também aprendemos dentro das doutrinas o caráter de Deus, né? Então, continuando aqui no livro, em Reis Deus se mostra como santo ao abominar toda forma de idolatria, fiel ao preservar a dinastia de Davi, mesmo diante do pecado de seus descendentes. E Deus também é soberano ao garantir que sua vontade fosse realizada apesar do pecado e do castigo de Israel. Então nós vemos o caráter de Deus aqui, de fidelidade, né, a Ele mesmo e em preservar um grupo ali do povo fiel. E a doutrina também da unidade do culto. Então aparece aqui a unidade do culto. Então a ênfase na centralidade do culto em um templo e práticas comuns, abominando outros templos, como em Siló, e a idolatria, o que levou à queda de diversos monarcas. Ressalta para a importância da unidade de culto entre o povo de Deus. Então ele menciona Siló aqui como um culto concorrente, né? Nós temos que lembrar que, a princípio, né, quando a nação estava unida, antes da divisão, Siló foi o local do começo do ministério de Samuel. Então não havia nada errado originalmente com Siló. Então era onde ficava o tabernáculo. Ficava ali nos limites entre Benjamim, já ali entre Efraim, e depois, com o advento do rei Davi, ele traz o culto para o território de Judá, né? Ele vai conquistar Jerusalém, e aí o culto vai ser centralizado ali no templo em Jerusalém. Então, aqui ele quer destacar a questão de um culto único, né? Uma unidade de culto. Essa unidade estava vinculada a um espaço físico também, que era o templo. E aqui aparece nessa frase Siló no sentido negativo, porque depois, com a divisão do reino, o reino do norte acabou comprometendo Siló, né? Que eles vão fazer o quê? Vão colocar
aquele culto idólatra ali. Vamos seguir? Então nós temos aqui um final do Antigo Testamento, né? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. E uma citação de Elias, né? Para a gente ver a importância do profeta no Antigo Testamento e também no Novo. Então o Antigo Testamento termina falando de Elias, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então aqui o profeta Malaquias, terminando o Antigo Testamento, ele coloca essa mensagem para o povo de Deus, dizendo do retorno de Elias. Eu vos enviarei Elias. Aí criou uma expectativa ali. Como que é esse enviar? Vai ser o Elias mesmo, né? Lembra? Como é que Elias tinha deixado a história? Subindo para o céu. Então Elias não havia morrido. Então, como que é isso, né? Se Elias vai voltar? O que a gente deve esperar, afinal de contas? E a gente vê o que acontece logo na abertura do Novo Testamento, que é esse personagem interessante, né? Que ele lembra muito um profeta do Antigo Testamento, que é João Batista. Até no modo de vestir, no modo de vida, ele é um profeta semelhante àqueles profetas que nós vimos do Reino do Norte, né? Que eram profetas de ação, por assim dizer. Né? Não profetas de escrita, mas profetas de consulta, de pregação, né? De discurso. Então nós temos aí temos Elias como sendo o profeta que viria preparar o caminho, né? E nós temos isso nessas passagens aqui. Então Mateus 17, ali eles falam, né, que então, vocês estavam esperando Elias, o Elias era o João Batista. Então João Batista cumpriu em si o papel daquilo que Malaquias havia falado. Então quem eles tinham que esperar, quem de fato o cumprimento daquilo lá nos dias de Jesus foi não o retorno de Elias, mas a vinda de um outro profeta semelhante a Elias. Inclusive ele também foi perseguido por um rei, ele não teve a mesma sorte de Elias, de ser arrebatado num carro de fogo, né? Ele foi decapitado numa prisão, né? Numa prisão por causa de uma trama ali envolvendo o rei Herodes, né? Com a filha de uma de suas mulheres ali, chamada Herodias, né? Inclusive aquela morte de Herodes, né, com a cabeça num prato, atendendo ao pedido da rainha, né, orientando a sua filha para pedir aquela barbaridade, né, é utilizado como um símbolo para o feminismo, né, isso daí. Transfiguração, né, aparece junto com Moisés e Jesus glorificado. Então, em Mateus 17, Elias aparece de novo ali, nessa passagem muito interessante, né, quando Jesus revela a sua glória ali, né, e aí tem Pedro, João e Tiago estão ali com ele, e ali então eles percebem que quem está ali falando com Jesus, ali naquela cena, é Moisés e o profeta Elias. E depois em Apocalipse aqui a gente fica na mesma situação dos discípulos ali no final do Antigo Testamento, né? Então ali é descrito que que virá, né, uns profetas, e ali na descrição deles, né, na forma de vida e de ação deles no período apocalíptico, faz a gente lembrar de Elias no Antigo Testamento e também de João Batista, né? Alguns gostam de lembrar de Moisés. Então a morte de Moisés ficou meio assim misteriosa, mas a morte de Elias não morreu, né? Elias ele foi arrebatado. Então pode ser que sim, pode ser que não, mas é um ponto importante, né?
Reis no Novo Testamento, Elias e João Batista, aqui um quadrinho para nós, características, né? Então, aparência rude, nós temos Elias como um sujeito assim rude, né? No Antigo Testamento. Vivia, não tinha casa, às vezes vivia em cavernas ou em lugares assim adaptados, né? Fazia uma cobertura ali, às vezes dormia embaixo de árvores, né? João Batista da mesma forma, se vestia de peles, né? Comia coisas ali que a natureza oferecia no momento, né? Ambos sofreram perseguição política. Elias sofreu através de Jezabel e João Batista sofreu através de Herodias. E ambos tiveram a sua unção no Rio Jordão. Então Eliseu teve aquela que a gente leu, né? Ali associando Elias também, aliás, João Batista também a Eliseu, e João Batista também, ele tinha o seu ponto principal ali, onde as pessoas iam ouvi-lo, né? Jerusalém, até pessoas importantes de Jerusalém, até da própria corte, né, das autoridades, iam ali ouvir o que João Batista estava pregando. Um pouco por causa de preocupação, né? Então Jesus também, quando acontece o advento de Jesus, é interessante que ele vai buscar um vínculo com esses personagens aqui. Então, com o seu contemporâneo, né, João Batista, que inclusive era o seu primo. Então Jesus vai até João Batista, causa até uma admiração em João Batista, né? Ele vira e fala assim: por que você tá, né? Por que o Senhor vem até mim? Eu que deveria ir até o Senhor, né? E ele vai ali reclamar para ele o batismo. Então tem ali um vínculo de autoridade entre eles, né? De transmissão de autoridade. Nossa conclusão, irmãos, finalmente aqui: todos os reis de Israel, seja no reino do norte ou no reino do sul, tiveram oportunidades de ser fiéis a Deus, mas poucos foram os que se aproveitaram dessa oportunidade. A diferença estava no interesse de cada um. Diante de tantos reis, o padrão de Deus ainda deve ser seguido. Independente do que façamos, devemos buscar o coração segundo o de Deus. Então, para nós deve independer das lideranças, né, que nós temos governando o nosso país, né, nosso estado, nossa cidade. Nós devemos buscar o conselho de Deus e devemos manter nossa vida espiritual firme diante do